Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Tu és santo, Jesus. E o versículo de número 5. Glória a Jesus. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós louvamos a Deus. Oh, Deus fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Louvamos e somos gratos a Deus Tu és fiel, Pai. pelo privilégio de nos encontrarmos aqui nessa noite. Cada ceia, cada mês que nós participamos, é o nosso muito obrigado, Glória a Jesus. Deus. É o preço da salvação, da minha e da sua salvação que foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Isaías 53, verso 5 vai dizer assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podeis assentar, meus amados? Aleluia a Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Miriam acabou de adorar o Senhor, a diaconisa Miriam. Maravilha, Jesus. E o homem, o dono dessa casa, chama-se Jesus. Coisa linda, O Jesus. dono dessa Obrigado, casa Jesus. perdoa pecado. O dono dessa casa, ele purifica vidas. Nós sabemos que o nosso Deus, ele olhando para essa terra, ele não viu um justo sequer. Deus sempre, ele quis, é da vontade do Senhor absoluta. Nós falamos muito da graça do Senhor no Novo Testamento, onde está escrito em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E continua dizendo que não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas a graça de Deus, ela foi manifesta mesmo no Antigo Testamento, quando Deus, ele colocou Adão e Eva no jardim para cuidar do jardim. Deus colocou o homem para estar administrando uma obra das suas mãos, obra-prima de suas mãos. E Deus sempre contou com o homem. Deus poderia, como pode, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, o poder da criação. Deus começou a dizer: haja luz, haja as trevas, haja, e tudo que Deus falou através da sua palavra aconteceu. Mas quando chegou a vez de nosso Deus criar o homem, ele não diz haja. A Bíblia vai dizer que ele formou o homem do pó da terra. Ele fez o boneco, e através deste boneco que ele fez do pó da terra, ele soprou em suas narinas e deu-lhe vida através do Espírito que foi soprado. É por isso que muitas das vezes nós cantamos aquele hino, né? Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Tenho saudade do céu. Aí você pode me perguntar: como a gente vai ter saudade do lugar que a gente nunca foi, do lugar onde eu nunca fui? É através do sopro, do fôlego de vida, que Jesus vai dizer lá em Gênesis, né? A palavra de Deus vai dizer em Gênesis 3, verso 26, que façamos o homem conforme é a nossa imagem, a nossa semelhança. E através de Deus soprar no homem o fôlego de vida, o homem passou a ser o quê? Um ser vivente, uma alma vivente. E a partir daí, nós podemos entender que nós temos o Espírito. É por isso que nós falamos, né, que muitas das vezes nós temos o que? O DNA dos céus. É por isso que nós cantamos: no céu tenho muita saudade. Eu nunca fui, mas o Espírito de vida que nos deu a vida, que foi soprado no homem, ele é de Deus. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhou na obra-prima das suas mãos, que é formar o homem do pó da terra. Nós também cantamos aquele hino assim: que eu sou peregrino, estou de passagem nessa terra, vou morar num lugar que eu nunca fui, mas eu tenho certeza, tenho convicção
que dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, mas creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas antes que Jesus fosse para casa, ele falou que iria deixar o Espírito Santo como nosso Consolador para ficar conosco para sempre. Portanto, o Espírito Santo que habita em nós faz com que nós tenhamos saudade de um dia estar para sempre com o Senhor. Já foi louvado aqui nessa noite, através das irmãs, né? Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Quando o nosso louvor, quando a nossa adoração cessar aqui na terra, nós vamos continuar adorando e exaltando o nome do nosso Deus ali nos céus. O profeta Isaías, ele pôde profetizar aqui no capítulo 53, falando acerca do nosso Deus, do sofrimento há quase 400 anos antes de Jesus viesse a essa terra. Ele já pôde profetizar que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí ele começa dizendo: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele fala que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Foi com essa missão que Jesus veio a essa terra. Realmente ele foi desprezado. Realmente nós não fizemos dele caso algum. As pessoas que estavam na época de Jesus, que estavam querendo prender Jesus, como nós lemos aqui nessa noite, que ele foi entregue na mão dos pecadores, eles estavam procurando algo em Jesus para o prender. Não sabendo eles que Jesus veio a essa terra para cumprir uma missão. Não era necessário procurar Jesus para prender, porque no momento certo, quando ele já, como ele mesmo disse, Pai, está tudo consumado, no momento certo, Jesus, ele mesmo se entregou para ser preso, para morrer no meio do seu lugar. Aqui fala verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Como eu disse aqui nessa noite, que o que mais pesou em Jesus não foi tão somente a cruz que ele carregou nas cidades de Jerusalém, mas o que mais pesou em Jesus foi o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado, que nós nem ainda existíamos, mas naquele momento Jesus, ele já viu a mim e você hoje aqui neste lugar, sabendo que no Jardim Colônia existia um povo que carecia, que merecia, ou seja, não merecia, mas precisava da misericórdia, precisava da graça de Deus. É o favor imerecido. Você não merece, mas você precisa. O Eliel não merecia, não merece, mas não é por merecimento algum, é por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É Ele que morreu em nosso lugar para nos aproximar. Como eu disse, desde o início Deus estava sempre procurando aproximar do homem. Olhando Deus do céu, não viu a essa terra nem um justo sequer. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de desenfeitar a sua glória. Pode ser que lá na terra não tenha, olhando nos olhos, Deus olhando, ele não achou, não viu um justo sequer. Ele falou: vou ter que desenfeitar a minha glória, vou ter que pedir aqui o meu filho, desenfeite a glória e desce a terra e faça uma obra redentora, procurando aproximar a mim e a você novamente desse Deus tão maravilhoso. E nós sabemos, meus amados, que todo mês, como eu disse, quando nós nos reunimos, a obra da redenção, ela foi feita, foi completa. A obra, ela foi completa. Nós louvamos aqui que o plano, ele é completo. Jesus, o plano perfeito. Ele veio e cumpriu tudo que tinha se cumprir. Ele sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, morreu em nosso lugar, mas ele subiu ao céu. E ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja santa, igreja lavada, uma igreja remida, um povo de boas obras,
Ele nos nomeou para ser sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido. Já foi lido aqui nessa noite, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e nos nomeou. Portanto, enquanto nós estivermos aqui, Deus conta comigo e com você com uma missão muito importante, que é de propagar o Evangelho, falar das boas novas, falar que Ele é capaz de fazer, salvar, transformar a vida do homem. No texto que nós lemos todo mês, no texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, nós vimos aqui um homem que era o improvável, um que era perseguidor, o homem que procurava matar os servos de Deus, perseguia os servos de Deus, apóstolo Paulo. Mas a partir do momento que ele encontrou com Cristo no caminho de Damasco, em Atos 9, narra a sua conversão. Ele foi um homem que foi totalmente transformado pelo poder do Evangelho. Quando ele caiu por terra e levantou o cego, ele pôde entender que as mãos de Deus, somente através daquele que ele estava perseguindo, Deus enviou ele à casa de um mensageiro para que ele fosse lá, que já estava esperando ele, e era através da oração de um crente, de um servo dele, que ele iria voltar a ter vistas. Então o apóstolo Paulo, ele que foi um perseguidor, e ele pôde dizer assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele tinha um privilégio, ele era um privilegiado, ele se sentia em estar sofrendo por amor ao Evangelho. Um homem que perseguia, agora ele passou a ser perseguido, e ele tinha muitas das vezes motivos ou até formas de ele se afastar ou se defender, mas ele procurava, quanto mais ele sofria por amor a Cristo, mais privilégio ele tinha de ser participante. E ele dizia que muitas das vezes: estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos nós devemos passar por essa experiência. Jesus, ele veio e ele deixou tudo para nós como experiência para que nós passássemos. Muitas das vezes nós não entendemos o sofrimento e não entendemos por que Deus permite que nós passarmos por lutas, provações, mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Já foi falado aqui nessa noite que é através do esforço, através do nosso ânimo, é que nós iremos conseguir vencer a batalha, a luta. O Senhor já nos conhece mais do que vencedores, mas é preciso que nós passemos pelo processo. O processo para alcançarmos o propósito, todos nós sabemos que ele é doído. Como nós vemos que a árvore que dá fruto, ela possa ainda dar mais fruto, ela é o quê? A Bíblia diz que tem que limpar. E esse limpar, muitas das vezes, meus amados, dói, porque é podar, é cortar. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus não quer que muitas das vezes nós chegamos e falamos: já fiz muito. Não. Ele fala: a árvore que em mim dá fruto, ela é cortada, ela é limpa, para que dê ainda mais fruto. Ou seja, nós não temos limites, aqui não é nosso descanso. Nós sabemos que quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai requerer de nós os talentos que Ele investiu em nós. E não é para nós enterrarmos os talentos que o Senhor Deus investiu. Ele vai chegar para nós naquele dia e dizer: ou bem-vindos, ou apartai-vos de mim. Mas eu espero ouvir da igreja do Senhor Jesus, quando for receber a igreja do Jardim Colônia, Ele possa dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Através da graça, que é o favor imerecido, você foi alcançado. Porque eu estive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Então essa é a palavra, a saudação de boas-vindas que o Senhor Jesus estará fazendo naquele grande dia para todos aqueles que perseveraram firme até o fim, foram fiéis até a morte. É somente estes que herdarão a coroa da vida. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, onde nós lemos todo mês, ele vai dizer exatamente: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, não é nada de mim mesmo. O que estou passando para a igreja é algo que eu recebi do Senhor. Ele dizia por diversas vezes: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então o apóstolo Paulo, verdadeiramente, ele tem uma experiência pessoal com Deus. E através dessa experiência pessoal que ele teve com Deus, ele pôde ter a alegria e o privilégio de estar anunciando o Evangelho. E ele chegava a dizer: foi imposto sobre mim esta obrigação. E ele dizia: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho.
Então todos nós, quando nós passamos a ter experiência pessoal com o nosso Deus, nós sabemos valorizar ainda mais o Deus a quem nós servimos. Sabemos que muitas coisas nos advêm, Deus permite acontecer, mas a qualquer momento nós possamos dizer assim: ó Senhor, muito obrigado. O que está acontecendo comigo hoje, eu não vou nem murmurar, não vou nem reclamar, porque eu sei que tudo tem propósito. Eu sei que tudo que o Senhor está permitindo que eu passe, hoje eu posso não entender, mas no futuro muito breve o Senhor irá revelar a mim, eu vou dizer: Senhor, hoje eu entendo porque eu passei por aquilo. Graças a Deus que eu não reclamei, graças a Deus que eu não murmurei, porque hoje eu entendo. Isso que nos faz ter, meus amados, é a experiência pessoal que cada um tem que ter com Deus, cada um de nós. É muito bom chegar aqui e ouvir testemunhos de irmãos, vai me edificar. Vou me alegrar com o testemunho que os irmãos vão contar. Vai edificar minha vida, mas o melhor testemunho é que eu conto. Pode ser uma dor de cabeça que Deus me curou, mas é uma experiência pessoal. Quem sabe uma dor de cabeça que vinha me atormentando meses ou anos, e eu fui curado, fui liberto dessa dor. Então só vai valorizar o milagre aquele que recebeu o milagre. Então que nessa noite nós possamos entender que o maior milagre Deus já fez, já realizou por nós na cruz do Calvário, que é a salvação de minha e de tua alma, né? Nós cantamos: eu não sei porque Jesus me ama, eu não sei o que Ele viu em mim, né? Mas uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus, Ele não ama só a mim, Ele não ama só você. Ele deixou em João 3,16 dizendo: Ele, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, que eu e você não sejamos como que eu digo, querer Deus só para a gente, egoístas. Não, nós temos que falar, propagar do amor de Jesus. Falar que Jesus salva, transforma, que liberta, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, e que muito em breve Ele vem para buscar a igreja, nos levar para o céu. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe. Ficamos com essa palavra nessa noite, que essa ceia seja mais um memorial, que nós estamos aqui lembrando, como eu disse, é um memorial, lembrar cada mês, cada ceia que nós participamos. Muito obrigado, Jesus, por mais um mês. É o preço da salvação. Eu estou lembrando que o Senhor Deus morreu por mim na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Nós vamos neste momento estar já orando.